Saindo do trabalho agora, eu acho que descobri por que minha vida parece que não anda. E talvez a mesma coisa esteja acontecendo com você. Mas eu não quero falar aqui. Vamos para outro lugar melhor. Testando. Ontem foi meu aniversário e foi um dia meio deprê. Porque eu sinto que a vida está passando rápido e eu meio que continuo no mesmo lugar. Eu fiz um vídeo aqui no canal ano passado, no meu aniversário, contando sobre as coisas que eu nunca imaginei fazer na minha vida e que eu tinha conquistado, e várias coisas que eu tinha pensado em fazer e acabei nunca realizando. E o vídeo foi sobre gratidão e honrar a minha jornada. E de lá para cá um ano se passou e eu sinto que eu não me movi para mais perto dos meus sonhos e objetivos de vida. Eu tenho a sensação que eu não evoluí tanto, que eu não cresci, que eu não criei coisas, ou enfim, minha vida continua a mesma coisa. E eu me sinto um pouco estagnado na vida e eu venho refletindo sobre isso, sobre o porquê disso. Se você também se sente assim, eu quero compartilhar contigo algo que eu aprendi recentemente e que é bem óbvio, mas eu demorei muitos anos para conseguir entender. Eu tenho várias coisas na minha vida que eu preciso desenvolver. Eu sou uma pessoa que procrastina demais, eu sou uma pessoa que hoje em dia tem uma autoconfiança um pouco abalada, talvez pelo motivo de ser imigrante em outro país, falar uma língua que não é minha, então às vezes a questão da minha língua não ser a par com os nativos, ou até de você conseguir alcançar o seu espaço, você tem que galgar aos poucos, então você tem meio que esse estigma de imigrante, então isso meio que pesa também um pouco na autoconfiança. E eu também sou uma pessoa que começa as coisas e não termina. Eu começo um livro e não termino. Eu digo para mim mesmo que eu vou começar um hábito novo e acabo deixando, largando no meio. Você se identificou com alguma dessas coisas? Se sim, eu quero compartilhar contigo uma epifania que eu tive ontem sobre isso. E se eu te dissesse que todas essas coisas têm um denominador comum que eu não tinha percebido? Recentemente eu percebi que a palavra autoconfiança em inglês tem duas traduções. Uma é a palavra self-confidence e a outra é a palavra self-trust. E a primeira, self-confidence, o significado dela, em minha opinião, é mais parecido com o que a gente tem em português, que é o ato da gente confiar em si mesmo e como a gente se projeta com o exterior, com as pessoas, nas relações de trabalho, nas nossas relações com os amigos, relações amorosas, pode ser com os clientes, enfim, é como a gente se porta, a nossa imagem, como a gente se projeta, né? A gente fala, eu tenho que agir com autoconfiança, eu tenho que ajeitar minha postura, eu tenho que olhar nos olhos, eu tenho que ter uma voz estável e uma tonalidade mais grossa, talvez, grave, e talvez não falar tão rápido. Todas essas coisas eu imagino que é o self-confidence, a autoconfiança, né? Que é a nossa relação, que é a relação de confiança que a gente tem com o mundo externo. E o self-trust, que seria a confiança interna, a autoconfiança, no sentido interior mesmo, para dentro. Então, o fato de eu acreditar em mim mesmo. Eu sou uma pessoa que fala uma coisa e não cumpro, eu sou uma pessoa que falo que vou fazer e acabo deixando para lá. Eu falo, eu só vou ver filme hoje se eu completar aquele projeto. E aí eu não completo o projeto e acabo vendo o filme de qualquer jeito. E eu passei anos da minha vida dando provas todos os dias que eu não sou uma pessoa confiável, que eu sou uma pessoa que digo que vou fazer uma coisa e não cumpro, que estabeleço metas para o próximo ano, para o mês e não cumpro. Chego na metade, ou eu vejo que não vai dar e eu desisto, ou eu me dou uma desculpa dizendo que porque isso aconteceu, então eu crio uma nova meta, e eu vou fazendo isso
mês, ano, outro ano, mais um ano, e eu sinto que eu estou estagnado na vida. E então ontem eu tive essa epifania do denominador comum que amarra todas essas coisas, que é disciplina. Eu disse que era algo óbvio, eu sei disso, mas eu não tinha percebido que trabalhando disciplina eu consigo trabalhar em todas essas áreas e melhorar todos esses aspectos da minha vida. Posso trabalhar a minha procrastinação, claro, sendo uma pessoa mais disciplinada. Eu posso trabalhar a minha autoconfiança também. E a autoconfiança acaba impactando outras áreas também, como o senso de autoestima e também o autorrespeito. Porque se é uma pessoa que eu falo o que eu vou fazer e não faço, a minha autoestima cai, porque como eu me considero como um homem, como uma pessoa que está aqui para criar, para fazer as coisas, para crescer, evoluir, impactar outras vidas. E quanto mais eu fui mergulhando a fundo nesse conceito de disciplina, eu fui ver que realmente disciplina é a fundação para qualquer coisa que eu quero criar na minha vida. Qualquer sonho que eu tiver, qualquer coisa pode ser impactada. Quanto eu quero receber por mês, qual trabalho eu quero fazer, quais sonhos que eu tenho, aonde eu quero morar. E antes eu achava que disciplina era apenas algo que era legal ter, né? Era algo meio supérfluo. Eu gostaria de ser uma pessoa mais disciplinada, fazer exercício todo dia, de ler todo dia. Eu gostaria de fazer todas essas coisas. Só que isso não é prioridade. Eu tenho que fazer as coisas do trabalho, eu não tenho tempo para fazer tudo isso. E fazendo todas essas coisas todos os dias, você acaba dando pequenas provas para si mesmo que você é uma pessoa confiável, que a sua palavra tem valor. E isso é importante. E é algo que eu quero fazer na minha vida. O fato de eu fazer exercício todo dia, ou de eu controlar a minha alimentação e ter uma alimentação mais balanceada, de eu ter hábitos melhores na minha vida, não é simplesmente porque é legal ter. Mas o fato de fazer todo dia, cada vez que eu faço, eu cumpro, eu dou pequenas provas para mim mesmo de que eu faço, que eu sou uma pessoa confiável, que eu sou uma pessoa capaz de fazer, que eu consigo. E é isso que eu preciso, porque eu passei anos da minha vida dando provas para mim mesmo que eu não consigo, que eu não sou capaz, que eu falo uma coisa e não faço, mas eu quero mudar isso. E foi por isso que agora, chegando o meu aniversário, eu gostaria de fazer um desafio de disciplina aos poucos, 4 semanas, 30 dias, e cada semana ir aumentando um pouco o nível, né, para poder eu ir me adaptando novamente, para poder instalar esses hábitos melhores dentro de mim. E coincidentemente, eu vi um vídeo do Pedro Cook comentando sobre o desafio de 30 dias. E isso me deu uma inspiração muito grande para fazer algo similar. E eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira fazer também, para que a gente então possa fazer juntos. E eu vou documentar essa jornada, e ao final dos 30 dias, eu vou trazer aqui os resultados. O que é que eu senti, quais foram as mudanças que eu notei, quais foram os desafios. E eu quero continuar seguindo, fazendo isso, porque eu sei que se eu for uma pessoa disciplinada, eu posso conseguir 95, 99% dos sonhos que eu tenho hoje. Mas eu sei que sem disciplina, eu não vou conseguir. E é isso por hoje, eu vou ficando por aqui. Eu acabei de sair do trabalho e já está começando a anoitecer e já está frio. E é isso, vou deixando vocês com essa vista do Remarks. E se você gostou desse vídeo, curte e diz aqui nos comentários se algo semelhante está acontecendo com você também. E fica ligado para poder assistir os próximos vídeos. Então se inscreve. Tchau, tchau.